Olá, eu sou Bernadette Menezes, estou aqui para gravar mais um vídeo do projeto Sempre Uma Pergunta sobre o ITCD no estado de Minas Gerais, e esse é o vídeo com a pergunta número 29, que nós vamos tratar sobre a doação entre cônjuges casados sobre o regime de comunhão universal. Então, casado sob o regime de comunhão universal, o marido fez uma doação em dinheiro para a esposa e ambos declararam isso no imposto de renda e receberam a notificação do fisco para prestar esclarecimentos sobre o recolhimento do imposto. E aí, a doação de numerário entre cônjuges casados pelo regime de comunhão universal, não haverá incidência do ITCD porque o patrimônio é comum. Mas para a gente definir se haverá incidência ou não nas doações efetuadas entre cônjuges, é primordial entender o regime de casamento entre eles. No regime de comunhão universal, a gente tem que o patrimônio é comum e logo não teríamos a ocorrência da doação propriamente dita. Porque o que é a doação? A doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outro. Então, no sentido jurídico legal, no caso de um casado sobre o regime de comunhão universal, não estaria havendo essa transferência, uma vez que a gente está falando de um patrimônio comum entre doador e donatário, mas há exceções que permitem haver a doação tributável. Para isso, o fisco deverá comprovar que se trata de uma hipótese de uma exclusão de um patrimônio comum. Isso lá no artigo 1668 do Código Civil fala que são excluídos da comunhão bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e subrogados no seu lugar, bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, as dívidas anteriores ao casamento, doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Então, a incomunicabilidade ela tem que ser demonstrada cabalmente por parte do fisco, senão presume-se que o patrimônio é comum dos cônjuges casados em comunhão universal. Nesse sentido, tem um acórdão do Conselho de Contribuintes, o número 5.095, de 2018, ele foi disponibilizado, publicado eletronicamente em 10/10/2018, que fala o seguinte: nesse sentido, é a resposta da consulta 64 de 2010, publicada em 26/3/2010. O ITCD, doação, transferência de cotas de sociedade empresarial entre cônjuges, regime de comunhão universal, igualzinho que a gente está tratando nesse vídeo. Nos termos do artigo 538 do Código Civil, a doação consiste no contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Não se verificando a doação, não ocorre, por consequência, a alteração patrimonial passível de tributação pelo ITCD. Então, nesse acórdão, o Conselho de Contribuintes entendeu que não houve a doação entre os cônjuges casados no regime de comunhão universal, que é pela transferência, de cotas da sociedade empresarial entre cônjuges. Então, a doação entre cônjuges ela está diretamente ligada ao regime de casamento. E aqui no finalzinho desse vídeo eu quero deixar a dica do livro Comentários ao Regulamento do ITCD, que nas hipóteses de incidência e de não incidência, sobre a questão da não incidência, na página 110 fala sobre a ausência no caso de separação, e um pouquinho antes, na página 109, fala sobre a doação entre cônjuges casados sob o regime parcial. Traz acórdãos, traz julgados do Tribunal de Justiça, é bem interessante. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, vou deixar na descrição do vídeo o link para você conhecer, se for do seu interesse, adquirir um exemplar do livro Comentários ao Regulamento do ITCD. E se a sua pergunta ainda não tiver sido respondida nessa série que eu estou gravando, fique à vontade para me escrever ou deixar aí nos comentários, que eu terei enorme prazer em respondê-la nos próximos vídeos. Aguardo por você no próximo vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal, curta e compartilhe.